Olá pessoal, muito bem-vindos a mais uma live do projeto sobre o direito do trabalho no Supremo Tribunal Federal. Hoje com a participação especial do querido professor e amigo Fabiano Coelho. Vamos conversar sobre recurso de revista e sobre recurso extraordinário. O pessoal já está começando a entrar, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vamos esperar o professor Fabiano entrar para a gente poder iniciar aqui nosso bate-papo, iniciar nossa live sobre recurso de revista e sobre recurso extraordinário. Vamos discutir várias questões aí importantes, questões polêmicas, questões técnicas do recurso de revista e do recurso extraordinário também, né? Que são recursos que a gente sabe que são de difícil admissibilidade, são recursos que não são simples para o advogado interpor, né? Para que o próprio tribunal possa jogar. Aqui o Fabiano já entrou, já está solicitando, já estou com o Fabiano para a gente poder começar a nossa live. Vou fixar já aqui recurso de revista e recurso extraordinário. Grande Fabiano! Boa noite, tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo, graças a Deus. Estou aqui já fixando aqui o comentário do nosso tema da nossa live. Bom, Fabiano dispensa apresentações, né? É um cara que é bastante conhecido aí pelo trabalho dele, especialmente com o tema de recurso de revista, recurso extraordinário também, né? Mais o recurso de revista, eu acho, né, Fabiano? É um verdadeiro especialista aí no recurso de revista, que a gente sabe que é um recurso muito difícil, né, para o advogado interpor, para o advogado conseguir ter êxito. Estou tentando aqui posicionar aqui o celular, que não está muito bom, mas daqui a pouquinho pronto, agora ficou. E a gente sabe que é um recurso muito difícil, né? Um recurso realmente técnico, que tem várias questões aí delicadas, e até a comparação mesmo com o recurso extraordinário, alguns aspectos que se aproxima, em que se afasta, né? Então, estou muito feliz aí nesse projeto, Fabiano. A gente teve aqui já grandes nomes, já tive a Vório, Miziara, vamos ter aqui Bezerra Leite, já vou adiantar aqui os futuros aqui. Então, só gente de alto gabarito aí. Fico muito feliz que você prontamente aceitou o convite e tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Eu fico satisfeito, Felipe, porque eu não canso de dizer, seja aqui para os meus alunos, para seguidores ou em grupos sem favor algum, né, que eu tenho a convicção que você é um dos grandes nomes dessa nova leva, uma nova leva, mas que já está consolidada no processo de trabalho. Então, é uma grande satisfação estar aqui contigo conversando. Maravilha. Obrigado aí pelos elogios. Bom, vamos começar então, meu amigo. A gente separou aqui alguns tópicos para a gente conversar, né, que são os tópicos críticos dos dois recursos, recurso de revista e recurso extraordinário. E aí eu acho que para começar, Fabiano, até é bom que a gente vai falando o tema, a questão dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos. A questão é realmente no Supremo, né, que vai ser a partir de tudo, que é o tema 181 da repercussão geral, o tema 1.1. E para quem não está com o computador aberto aí, esse tema é aquela situação de inadmissibilidade de recurso extraordinário para o Tribunal Federal para discutir a existência ou inexistência de requisitos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais. Ou seja, o STF, no recurso extraordinário, apreciar algum requisito do recurso de revista, no caso do TST, o recurso especial do STJ, e assim. É um recurso de apelação para um tribunal de justiça, né, que a gente sabe que é cabível direto para o Supremo nesse tempo. Então, eu te passo para você começar com as suas considerações, falar sobre essa tese de repercussão geral, que é obrigatória, é vinculante, o alcance dela. Como é que você enxerga esse tema? Esse tema hoje, Felipe, eu acredito, eu já passei pela vice-presidência do TST, né? Eu fiquei lá 2 anos despachando o recurso extraordinário e, sem dúvida, esse é um dos temas que mais são invocados para trancar o recurso extraordinário, porque tem aquelas situações em que o advogado ele até ventilou uma questão constitucional no recurso, mas se o recurso, no recurso de revista ou embargos, a SDI, o que seja, mas se o motivo do trancamento do recurso foi uma questão processual, a matéria de fundo, a matéria constitucional não foi enfrentada. Então, nessa situação, se o recurso foi trancado, por exemplo, porque não observou a súmula 422, que é a súmula que exige que o recurso destinado ao TST seja fundamentado. Então, se o recurso de revista, ou até o ordinário, né, porque o ordinário lá aparece DI 2,
ele também observa a súmula 422, né? Então, se o recurso foi trancado por esse motivo, a questão constitucional de fundo ela não foi enfrentada. E aí, quando o recurso extraordinário, o vice-presidente do TST tranca o RE por invocando esse tema 181, porque o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, ele entendeu que não tem repercussão geral investigar do ponto de vista constitucional pressuposto e admissibilidade do recurso na origem. A única situação em que o STF revisa pressupostos de admissibilidade é do próprio recurso extraordinário, se ele for trancado por algum motivo que não seja questão de tema de repercussão geral, porque aí, nesse caso, há o trancamento, considera-se o recurso prejudicado, e se a parte entender que a decisão está errada, ela pode apresentar o agravo, que nesse caso é o agravo interno destinado ao órgão especial, e a jurisprudência do TST, do ano passado para cá, inclusive, deu uma guinada, porque até 2 anos atrás, até a vice anterior, né, até a vice do ministro, agora eu esqueci quem estava na vice anterior, mas até a vice do ministro Renato, né, havia o entendimento de que aplicar-se o princípio da fungibilidade, né, se apresentasse agravo de instrumento para um caso que era de agravo interno, fazia a conversão do agravo de instrumento em agravo interno e analisava no órgão especial desde que observasse o prazo especial, né? Porque o prazo do agravo de instrumento é 15 dias, o agravo interno 8 dias. Mas, a partir da vice do ministro Luiz Felipe, o órgão especial mudou de posição, vem entendendo que o erro é grosseiro, porque tem previsão expressa no regimento interno do TST, de que o agravo cabível é o agravo interno, e por isso não aplica mais a fungibilidade. E aí, só completando, Felipe, que essa ideia do tema 181, ela mata, inclusive, algumas percepções equivocadas, que eu já vi alguns professores, inclusive, falando isso, naquela situação em que a parte apresenta recurso de revista contra uma decisão de agravo de instrumento do TRT, no recurso ordinário, que aí incide a súmula 218, né, pela qual não cabe recurso de revista em acórdão de agravo de instrumento, tem que ser um acórdão de recurso ordinário. Então, eu já vi alguns professores falando assim, não, então, nesse caso, como o acórdão do recurso, do agravo de instrumento no recurso ordinário revela-se como uma decisão de última instância da Justiça do Trabalho, porque não cabe o recurso de revista, o caminho aí seria ir direto para o Supremo com extraordinário, mas não vai. Do ponto de vista técnico, processual, até poderia pensar nessa solução, mas não vai vingar, porque o único pressuposto de admissibilidade que o STF topa reexaminar é do próprio extraordinário dentro desse tema 181. Exatamente. Observação perfeita. Essa distinção é importante. Até explica uma outra decisão que a gente não vai nem comentar aqui, do Supremo em repercussão, que é do depósito recursal no próprio recurso extraordinário. Foi uma decisão que o Supremo, no começo da pandemia, abril ou maio, o Supremo reviu, né, se discutia justamente um recurso extraordinário, oriundo do Tribunal Superior do Trabalho, né, contra uma decisão do TST. E aí é inconstitucional a exigência da CLT de depósito recursal no recurso extraordinário, mas aí foi como você... Só no recurso extraordinário. Discutindo ali um pressuposto, um requisito de admissibilidade do próprio recurso extraordinário e não do recurso de revista. Então, essa sacada é muito importante, essa sacada faz toda a diferença. Mas então, para a gente avançar um pouquinho nisso daí, Fabiano, então, assim, tudo bem. Então, a gente entendeu que o Supremo Tribunal Federal não reaprecia os requisitos de admissibilidade de recursos do tempo. Mas o problema que a gente tem é que, eu não sei se você vai concordar com isso que eu vou falar aqui, mas a minha leitura é que o TST ele embaralha um pouco, ou totalmente, talvez, as noções de pressupostos intrínsecos e pressupostos extrínsecos, né? Que também são chamados de intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
A gente sabe que, em termos de teoria geral dos recursos, os intrínsecos dizem respeito à existência do direito de recorrer. Então, É, interesse, idade, né? O cabimento do recurso, basicamente são esses. E os requisitos extrínsecos, na teoria geral dos recursos ainda, preparo, né? Preparo, regularidade formal e tempestividade, né? E aí tem aquela outra situação do fato imperativo, direito de recorrer, que se discute claramente se é extrínseco ou intrínseco. Mas na prática do Tribunal Superior do Trabalho, isso é bastante diferente, né? O TST ele tá, chama baralha tudo. de pressuposto intrínseco e outra coisa diferente de pressuposto intrínseco. Você pode falar um pouquinho sobre isso aí, se você concorda com essa minha afirmação também? O TST faz uma salada, né, Felipe? E eu acho que o que é mais emblemático acerca disso é a própria súmula 333, né? Porque o TST acaba que ele não conhece de determinados recursos, porque a jurisprudência do regional já está em consonância com a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Então, só aí já realmente me parece assim que é o ápice, né, dessa confusão, que eu não conheço do recurso por uma questão meritória, né? Tanto assim, né, que o TST tranca muitos recursos pela súmula 333, mas quando há essa situação, o acórdão invocado, é, ancorado na súmula 333, ele, em geral, ele vai comportar ação rescisória, justamente porque ele enfrentou o mérito, e ele vai comportar também um recurso extraordinário, né? Mesmo porque aí não se aplica o óbice do tema 181, né? Um exemplo que a gente poderia dar, típico, né, que aconteceu recentemente, o TST trancava recurso de terceirização em que a empresa defendia a licitude da terceirização na atividade fim. O TST não conhecia do recurso por aplicar a súmula 331 para aplicar a súmula 333, mas numa decisão dessa coube recurso extraordinário que fez o STF mudar o seu ponto de vista. E aí realmente a gente percebe, Felipe, que o próprio TST tem dúvidas acerca de algumas situações, né? Como, por exemplo, a ausência da transcendência é um pressuposto intrínseco, né? Porque diz respeito ao direito de recorrer, ou como alguns queiram simplificar, né? Até ao modo de elaboração do recurso de revista, ou é uma questão externa, né? Como aquela questão não tem relevância do ponto de vista político, social, econômico ou político, ela não será analisada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Então, eu não tenho dúvida, tá, Felipe? Eu estou até com um projeto aqui envolvendo a parte recursal para produzir um material, e eu confesso a ti e para os colegas que estão aqui que, para mim, a questão mais difícil da gente escrever de todas, do ponto de vista introdutório, teórico, no âmbito do processo do trabalho, é essa questão de você distinguir pressupostos extrínsecos e extrínsecos por causa da abordagem que o TST vem dando acerca dessa matéria, que realmente não é a mais técnica. Exatamente. E o TST, ele faz, na verdade, hoje em dia, é algo que o próprio Supremo Tribunal Federal fazia já uns, sei lá, uns 20 anos atrás, mais ou menos, que era justamente essa questão. Porque na prática do TST, o que acontece é que revista, para ser conhecido, ele vai ser provido. Recurso de violação, claro, violação da lei, violação da É. Constituição. Então, quer dizer, ele só conhece O do recurso. efeito natural do conhecimento é o provimento. Isso é muito estranho. O Supremo fazia isso lá com a recurso extraordinário antigamente. Quem caía muito em cima disso era o Barbosa Moreira. Tem vários Uhum. textos, né, criticando isso. E realmente, assim, lógico, parece que para ser conhecido, bastaria, deveria. Ele alega a violação legal, a violação constitucional. E aí o recurso vai ser conhecido, claro, se não houver nenhuma outra causa de recurso. É, Mas se a violação aconteceu ou se não aconteceu, isso aí seria justamente a questão do mérito recursal, né? E aí exato.
grande dos advogados, né, em termos até de vai caber ação rescisória, se não vai caber ação rescisória, quer dizer, qual vai ser o tribunal competente para julgar ação rescisória, se vai ser o TST, se vai ser o Supremo, qual o TST, fica uma situação muito confusa. Mas então, assim, E para acaba, só completando, Felipe, e acaba gerando um efeito colateral que, diante dessa prática do TST, acaba que é uma tendência natural das presidências de Tribunal Regional do Trabalho, quando despacham os recursos de revista, usar esse mesmo expediente, né? E isso acaba dando a impressão para o advogado que o presidente do TFT, ou vice judicial, né, alguns tribunais têm essa figura, que ele estaria praticamente usurpando a competência do TST, porque ele acaba fazendo um juízo que, se a gente for espremer, ele realmente é um juízo meritório, né? Então, para não conhecer, para trancar, eu digo que não tem a violação. E a vice-presidência do TST também faz isso em relação a questão constitucional para o Supremo. Né? O vice-presidente, geralmente, ele vê a fotografia ali da questão constitucional que é colocada pelo advogado, pelo recorrente, e ele já diz, olha, isso aqui não tem violação constitucional nessa matéria. Aí, no agravo de instrumento, é que o advogado vai tentar convencer o ministro do STF em sentido contrário, porque os índices de provimento do recurso extraordinário, né, Felipe, são os menores possíveis, né? Eu lembro em 2015, só para ter uma ideia, eu estava convocado no gabinete do ministro Ives Gandra, ele vice-presidente, eu fui até o campeão aquele ano de produção no gabinete. 4.800 recursos extraordinários analisados e desses 4.800, 18 foram com juízo positivo de admissibilidade. Né? Porque aí, para o STF, além dessa questão, que há essa prática também do vice-presidente trancar quando, na visão dele, não há a ofensa constitucional, mas tem um problema também que aí tem aqueles outros filtros da própria repercussão geral e aqueles temas que estão pendentes lá de julgamento no STF, que leva ao sobrestamento dos recursos extraordinários. Então, acaba que são pouquíssimos os processos hoje que chegam até o Supremo Tribunal Federal. Exatamente. E até por isso, até fazendo um paralelo aqui com a decisão que eu mencionei, do depósito recursal, até causa um pouco estranho. Não sei se você também interpreta assim, mas para mim causou estranheza que o Supremo dispense o depósito recursal, recurso extraordinário, que é um recurso que é tão difícil, que é tão o índice de providência baixo, e aí se tenta facilitar de alguma forma a recorribilidade de um recurso que talvez existir, né? Enfim, o problema não é esse, né? Pois é, bem paradoxal. Mas você falou com relação à transcendência. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho da transcendência também. Vamos então, lá. particularmente tendo a enxergar a transcendência como um requisito, na teoria geral dos recursos, um requisito intrínseco. Porque se não houver transcendência, né, política, econômica, etc., o recurso não seria cabível. Não é aquela discussão se a transcendência se integra um pressuposto intrínseco e extrínseco. Eu não lembro, você não chegou a se posicionar, não. Você pensa que seria o quê? Seria intrínseco ou extrínseco? Não, para mim é intrínseco. Para mim é intrínseco mesmo. Né? Agora, de todo jeito, é difícil classificar, porque... E é uma das críticas que foi feita lá quando teve a discussão de inconstitucionalidade do parágrafo 6º do artigo 896A, né, Felipe? Porque acaba que não deveria, né? Mas a transcendência ela está envolvendo uma grande subjetividade. E aí é estranho, né, você considerar que o pressuposto é intrínseco numa matéria que está assim, de altíssima subjetividade por parte dos ministros. Eu até acho que com a declaração de inconstitucionalidade lá do parágrafo 6º, a questão de uma acalmada, né? Porque estava realmente, para os advogados em especial, estava insuportável a situação, né, Felipe? Porque às vezes o mesmo assunto caía numa turma um recurso de reclamante, o relator dizia, olha, isso aqui não tem transcendência. Na outra turma caía sobre o mesmo assunto um recurso da reclamada,
né, a tese oposta, e o relator dizia, ó, a turma já se pronunciou sobre isso, não tem transcendência. Então, às vezes, aquela decisão pessoal dele ali era uma decisão contrária, inclusive, ao entendimento majoritário do regional, mas isso conduzia ao trancamento definitivo do recurso, né? Então, eu acho só estranho esse ponto, né? O ideal, para mim, é que o TST pudesse, com o passar do tempo, fazer um banco de temas transcendentes, como o Supremo faz com a repercussão geral, né? Porque isso dá uma previsibilidade, dá uma segurança jurídica, isso facilitaria, inclusive, para os juízes, para os TRT julgarem de forma mais disciplinada, né? Porque hoje, por exemplo, né, o Felipe, vamos combinar, né? A gente lê um texto, assiste um ministro fazer uma palestra sobre disciplina judiciária, que o juiz tem que ter disciplina, aí a turma que ele julga lá no tribunal é a única turma que vários temas julga contra o tribunal inteiro. Então aí também não está certo, né? Então, se você tem um banco de transcendência, mesmo que não seja, mesmo que não tenha o efeito legal do repetitivo, né? Que pode até ter, eu acho que poderia simplificar, porque aí é uma questão regimental do tribunal, né? A gente poderia ter um banco aí de centenas de cases, né, de transcendência, que isso facilitaria muito. Hoje, o pessoal vai para o recurso de revista sem ter muita segurança, se aquele assunto é considerado ou não transcendente. Agora, será que a solução, eu fico pensando, será que a solução para isso não seria determinar, até modificar o órgão competente para julgar dentro do TST? Hoje em dia, quem define a transcendência é a turma. Então, assim, até o que eu tenho defendido, né, claro, de referenda, porque isso está previsto na lei, seria que o órgão competente do TST, para definir a existência ou inexistência de repercussão geral, deveria ser a SDI ou o pleno vai ser mais difícil, claro, mas eu acho que a SDI ou a SDI 1, a SDI 2, de acordo com o tema, eu acho que seria o ideal, porque você pacifica aquela questão num colegiado maior e as turmas só vão aplicar aquele entendimento, né? Porque, assim, como tem sido feito na prática, eu até acho que a lei dá um espaço para essa interpretação, né? Que assim, seria até uma aproximação da transcendência com a repercussão geral, né? A repercussão geral, a gente sabe que funciona assim também. A repercussão geral, quer dizer, como você colocou, quem define se há ou se não há repercussão geral é o plenário, no caso do plenário virtual do Supremo, que define. Né? Plenário que não há repercussão geral, os ministros vão aplicar monocraticamente, os tribunais vão aplicar também né? Mas no TST a gente cria um mecanismo, quer dizer, que vem sendo aplicado assim, cada turma pensa de uma forma. Né? E se fosse no agravo era pior ainda, porque era eleição monocrática. E aí você tinha 27, cada um falando de uma forma, né? E eu acho que isso gera muita segurança, eu acho que vai realmente, como você falou, vai contramão até do que se prega hoje com relação porque vira uma jurisprudência lotérica. Então, de acordo com a turma que caiu. Eu sempre defendi, Felipe, isso está inclusive no livro nosso lá de reforma com o quarteto, que no agravo só caberia decisão monocrática envolvendo a transcendência se o recurso tivesse sido trancado por súmula 333. Porque aí tem uma certa lógica do ministro monocraticamente entrar no exame da transcendência, porque eu tenho até uma questão técnica, né, Felipe, que se o recurso de revista foi trancado, a matéria não está devolvida para o TST, para o ministro poder adentrar no exame da transcendência ainda no agravo, né? Mas a gente viu que até por uma questão de comodidade, né, porque do ponto de vista estatístico, né, era bem cômodo essa história de julgar por decisão monocrática, né? Os ministros foram utilizando bastante. Agora, há uma outra situação que logo, logo a gente vai ter a grita de novo, né, Felipe? Porque o mesmo procedimento que alguns ministros vinham usando nas decisões unipessoais está sendo utilizado agora por algumas turmas do TST. Na decisão colegiada, decide que não tem transcendência e já manda baixar o processo imediatamente para o regional. Embora aí a gente saiba que um dos fundamentos
para inconstitucionalidade não teria nada a ver aqui, né, que é a violação ao princípio da colegialidade, mas continua tendo aquela situação que você está retirando do advogado a possibilidade de discutir a questão constitucional, né? Porque aí o ministro pode falar assim, não, isso aqui é impossível ter recurso extraordinário, mas será que é a turma do TST que tem legitimidade para fazer esse filtro previamente do que cabe ou não cabe recurso extraordinário, né? Então eu tenho minhas dúvidas e me parece que haverá um receio, há um receio aí de que essa discussão volte, mas aí teria que voltar já no Supremo Tribunal Federal, né? Se cabe ou não cabe essa baixa imediata. Sem dúvida. A baixa imediata parece bem complicado, né? Porque pelo menos o prazo do agravo interno teria que ser observado. Então, assim, você observa o prazo do agravo. Mas observa, Felipe, o problema aí é outro, tá? Teve a decisão monocrática, veio o agravo interno, a turma julgou o agravo interno e disse, olha, a decisão monocrática está certa, não tem transcendência. Então, como não tem transcendência, e tem ministro, aí, claro, é uma questão técnica, a gente tem que naturalmente, do ponto de vista técnico, tem que respeitar, embora eu particularmente não concorde. O ministro vai e invoca na turma, né, no acórdão, justamente o tema 181, dizendo, olha, transcendência é um pressuposto de admissibilidade do recurso que o STF não pode reexaminar. E por isso pode mandar o processo de volta imediatamente para o regional, que não precisa esperar decorrer o prazo do recurso extraordinário. Quando, na verdade, se até para ação rescisória eu preciso contar o prazo, mesmo que a parte não exerça o direito de recurso do extraordinário, é evidente que eu tenho que deixar correr para só depois dar baixa. Agora, o pior, né, Felipe, aí isso escandaliza alguns colegas estudiosos de processo, né? Nem os embargos de declaração estão sendo aceitos, né, nesse caso, pela turma, dizendo, não, se a decisão é irrecorrível no âmbito do TST, só comportaria o recurso extraordinário, como ED recurso, não cabe ED nesse caso aqui. E, para mim, o ED tem que ser tratado como recurso à parte, né? Exatamente. Não, os embargos de declaração eles são um recurso cabível contra qualquer decisão, né? Até decisão interlocutória passível de vinculação. Isso é mais complicado. Eu até entendo a preocupação dos ministros, que é a preocupação de... Já sabem que o Supremo não aceita, mas eu concordo com o princípio de esperar o prazo recursal, até porque a parte pode interpor recurso extraordinário. Quer dizer, mesmo que o recurso extraordinário tenha sido, que provavelmente não vai ser do mesmo, mas a parte interporia. Isso vai ter consequências processuais, até em termos de multa. Aplicar multa se o recurso for descabido. Eu penso assim também. Bom, para a gente avançar, Fabiano, tem outro tema também, que é um tema que é bem delicado, né? E quando eu estudava para concurso, eu lembro que eu nunca entendi aquela súmula, que é a súmula 192, do inciso 2º. Depois que eu entendi o que acontecia ali, eu não consigo concordar com ela, né? E é aquela súmula que ela admite ação rescisória quando a decisão do TST não conhece do recurso de revista, mas não conhece do recurso de revista, apreciando a violação ao direito material. Então, a súmula contraditória dizer que, se for uma violação a uma norma processual, então, e o TST não tiver, ou melhor, o TST tiver apreciado o mérito daquele recurso com relação à norma processual, não caberia, quer dizer, não haveria o trânsito em julgado, porque caberia ação rescisória nesse caso. Então, assim, me parece que a questão é justamente aquilo que a gente conversou no começo, é saber se o TST apreciou o mérito do recurso ou não, se apreciou a violação ou não. Porque a ação rescisória, a gente sabe, ela vai caber por violação não só de norma material, mas também de norma processual. Então, se há um artigo lá do CPC ou da CPC que trata de suspensão, impedimento, qualquer coisa processual, e isso foi violado, né, e o TST aprecia essa suposta violação de norma processual, a meu ver, o TST julgou o mérito. A ação rescisória deveria ser de competência do TST. O que você acha sobre isso, Fabiano? Eu só, assim, pensando assim, e eu confesso, Felipe, que esse ponto específico,
eu nunca conversei com nenhum ministro do TST, apenas assim, imaginando qual seria a lógica para defender que a súmula 192 não tenha sido alterada, porque eu tenho a convicção de que se a súmula já era questionável antes do CPC de 2015, ela ela está superada pelo CPC, né? Então, não tenho dúvida em relação a isso. Agora, o que eu percebo é que, ainda que a gente tenha tido alguns ajustes de algumas súmulas sobre ação rescisória pós-CPC 2015, esse serviço não foi completado. E por que, a meu sentir, não foi completado, né? O CPC ele é de março de 2016, né? Então, como as ações rescisórias elas seguem a lei vigente no momento do trânsito em julgado da decisão, né? As primeiras ações rescisórias na vigência do CPC de 2016, elas foram ajuizadas de 18 de março de 2018 para frente, no momento que a gente já estava com a reforma trabalhista em vigor, com o engessamento das súmulas que foi provocado lá pelo artigo 702. E isso, para mim, justifica que a súmula 192 não tenha caído, que a própria súmula 259 sobre ação rescisória de acordo homologado também não foi rediscutida. Agora, o problema, né, Felipe, aí a gente tem que fazer a crítica acadêmica mesmo, né, é que a gente não viu essa mudança ainda repercutida lá nos julgamentos da SDI 2, né? E aí realmente é um problema. Aparecer, se o problema até então, lá em 2016, é que não tinha precedentes em sentido contrário à súmula para proceder à revisão, agora a gente não tem porque está sendo aplicado o verbete. Eu concordo contigo que esse verbete, a súmula 192 e outros aspectos de ações rescisórias que estão em verbetes do TST estão superados. Deveria merecer mesmo uma revisão. Essa situação, então, da rescisória contra acordo homologado, que é a súmula 259, você pensa também que a partir do CPC deveria ser por ação anulatória, né? Ação anulatória. Exatamente. Né? E acaba que a súmula ela gera. O advogado fica em dúvida, né, Felipe? Por mais confortável que a ação anulatória seja, né, porque vai na primeira instância, tem uma dilação probatória maior, não precisa da garantia prévia do juízo, mas acaba que o advogado tende a continuar fazendo a ação rescisória porque está com a súmula, né, no pescoço. E os TRTs têm aplicado, né? O negócio, eu não sei aí em Goiás, mas o Tribunal Geral aplica, ele reconhece ainda. Aplica. Né, uma situação antiga e vai pela inércia. Né? Mas... A lei parece que demora um pouquinho mais para vigorar, né, Felipe? Quando tem um verbete em sentido contrário. Mas, Fabiano, tinha mais um tema que você falou que era interessante a gente conversar quando eu te mandei. Sim. Era para a gente falar um pouco, dois temas aqui que eu queria provocar, Felipe. Primeiro, é que o Código de Processo Civil, acho que está lá no artigo 1035, menciona que quando for reconhecida a repercussão geral, o relator deverá determinar a suspensão nacional dos processos, né? Em razão disso, a gente viu isso acontecer, pelo menos eu vi isso, inclusive no meu tribunal, quando teve o tema 1046, né, da negociação coletiva. Antes que o ministro Gilmar desse a decisão dando a suspensão nacional, já tinha colegas que começaram a suspender por conta própria, dizendo aqui, não, como o CPC diz que o relator deverá fazer a suspensão nacional do processo, ele não teria um juízo de discricionariedade a respeito, né? Então, a suspensão seria automática, né? Então, aí eu acho que é importante a gente ponderar isso com os colegas, né? Que aí é aquela situação. Parece que o CPC realmente deu uma ordem para os ministros do STF.
mas como os ministros acabam sendo a última voz ou a voz definitiva de uma interpretação, o entendimento do Supremo que isso está no juízo de discricionariedade do relator, né? Até porque é importante que se analise as consequências dessa decisão, né? Se ela realmente é necessária e se ela não seria mais prejudicial para o jurisdicionado do que o próprio risco de eventuais decisões em dissonância com o que o STF decidir depois no tema de repercussão geral. Exatamente. Essa questão da suspensão é muito interessante, porque a gente pensando em termos doutrinários faz todo sentido. Porque aquela suspensão vamos otimizar os atos processuais, vamos evitar que todos os órgãos do país, judiciários do país, julguem aquele mesmo tema, quer dizer, esperar o tribunal tese e a tese vai ser aplicada. Então, a tese seria um grande escala muito grande nisso daí. Mas na prática, eu não sei você, Fabiano, eu conversei isso com o Pamplona no passado, e ele me falou que ele, na juiz não suspende nada, ele não suspende nada, ele segue com o processo para frente, preocupado com a gestão da vara, e realmente a gente vê que se a gente for suspender tudo de forma indiscriminada, muito pouco vai sobrar, né? Quando teve a situação da TR, lá da CIC, a discussão toda, e agora, para tudo? Será que para a vara do trabalho inteira? Então, isso é muito delicado, né, em termos de gestão processual. Eu acho que a gente tem que repensar um pouco isso. Mas pode Sim, falar. desculpa. Não, pode concluir, desculpa. Entendido assim que pelo menos a instrução deveria terminar, né? Porque o que a gente vê na prática é aquela reclamação trabalhista com pluralidade de pedidos, uma quantidade muito grande de pedidos. E aí, se você suspende o processo, muitas vezes fica um prazo longo, é suspenso, né? O Supremo tese deveria julgar em 1 ano, mas ele pode prorrogar, isso pode demorar mais. E aí você imagina o processo ficar suspenso sem instrução, né? Então, assim, eu tenho feito algumas distinções. Então, a instrução eu tenho seguido, para terminar. Outra possibilidade é o julgamento parcial de mérito, que é uma situação questionável e tal, mas a gente sabe que o TST regulamentou, admitiu. Então, eu mesmo estou aplicando. Eu acho que é interessante para a efetividade, para a celeridade do processo. Enfim. Então, o julgamento parcial de mérito e a instrução. Então, porque a instrução é muito complicada, a meu ver, você fracionar. Então, por exemplo, eu tenho uma testemunha que vai depor sobre tudo no processo, por exemplo, sobre todos os aspectos. E aí tem um aspecto ali que está sobreestado. Imagina se eu vou ouvir aquele cara para perguntar com relação a 2 pontos e não pergunto em relação ao terceiro porque está sobreestado. Eu acho que nem faz sentido em economia processual, né? Como é que você enxerga essa O que acontece, né? Eu acho esse tema realmente difícil da gente enfrentar, mas antes eu queria só passar o número de um processo, se o pessoal quiser anotar. Eu vou até anotar na live, eu estou com outro perfil aberto aqui no computador, mas o STF discutiu essa matéria, Felipe, se tem ou não tem que suspender, e num processo que a questão de ordem ela foi duplamente interessante, porque a questão de ordem ela primeiro envolvia a discussão se o regime de repercussão geral aplicaria para o processo penal, né? Porque o recurso extraordinário, a repercussão geral, está na Constituição, mas eu não tenho lá no Código de Processo Penal uma regulamentação de repercussão geral no campo penal. Né? E o Supremo disse que sim, que vai aplicar as regras do CPC de forma supletiva, já que não tem a regulamentação. E a segunda questão de ordem foi exatamente que o Supremo decidiu que a suspensão do processamento não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput lá do 1035, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. Então, vou deixar aqui nos comentários aí para quem quiser anotar o número desse processo. Agora, o que acontece, Felipe? Eu acho que é realmente uma questão bem delicada essa história de suspender, não suspender, se a gente vai até a instrução ou não vai. Agora, eu tenho trauma, Felipe, particularmente,
com o que aconteceu no tema 246 da tabela de repercussão geral, né? Porque qual foi a situação? Né? O Supremo demorou 11 anos praticamente para decidir o tema, se tinha ou não tinha responsabilidade subsidiária da administração pública, né? Decidiu aos trancos e barrancos, veio a discussão de distribuição do ônus da prova lá no âmbito do TST, e lembrando que antes da SDI decidir, a maioria das turmas do TST estava decidindo que o ônus da prova era do trabalhador, né? Então o prejuízo já estava sendo consolidado, e agora o assunto volta lá para o STF no tema 1118, né? Então, quantos não foram, né, Felipe? Quantos milhares de processos correram sem preocupação nenhuma dos advogados de reclamantes de produzir prova sobre eventual culpa da administração pública, porque há 10 a 11 anos, e até 5 anos atrás, né, não tinha discussão nenhuma de que o ônus da prova era da administração pública. Então, se houvesse, nesse caso específico, se os processos estivessem suspensos, por mais dramática socialmente que seria a situação, esse problema não existiria, porque o erro está no Supremo demorar tanto tempo para julgar. Esse me parece o erro. Porque, para mim, o ideal realmente é suspender, paralisar tudo, porque quando o STF julga o mérito, as pessoas, os advogados, eles já sabem que precisa, de acordo com a tese fixada no STF, que precisa ou não precisa ter de elemento probatório, se for o caso, no seu processo. Aí eu vou produzir prova com segurança. A própria questão lá da terceirização na atividade fim, né? Todo advogado deixava despreocupado, isso aqui é súmula 331, terceirização na atividade fim é ilegal, e agora várias turmas do TST vêm fazendo a distinção. Aqueles processos em que o tribunal declarou a ilicitude da terceirização apenas por ser em atividade fim, reforma a decisão para absolver o tomador de serviço do reconhecimento do vínculo. Agora, aqueles processos em que o advogado teve a bola de cristal, né, a precaução de fazer prova de que o seu cliente tinha subordinação direta ao tomador de serviço, que estava presente o elemento de pessoalidade, várias turmas do TST, com exceção da quarta e da quinta turma em especial, estão fazendo o distinguishing. Fala, não, peraí, esse aqui não está na decisão do STF, porque aqui houve uma análise dos elementos da relação de emprego com base no artigo 2º e 3º da CLT. Esse aqui é empregado porque houve a pronúncia explícita sobre a fraude. Agora, aquele que for por mera atividade fim é que eu vou realmente aplicar o precedente do STF. Né? Então, aí é mais um caso, Felipe, que eu concordo que isso prejudica o andamento do trabalho da vara, prejudica os reclamantes. Agora, me parece que o erro não está no sistema, o erro está na lentidão do STF, né, de reconhecer que a matéria é importante para a sociedade e demorar 11 anos para julgar um processo desse tipo. Exatamente. E nesse caso da responsabilidade subsidiária, me parece mais dramático ainda, porque, na verdade, o tema ficou ainda em aberto, né? De modo que a gente tem, até hoje, controvérsia. Quer dizer, a gente tem reclamação no Supremo em que um ministro monocraticamente caça a decisão que inverteu o ônus da prova, outro ministro não vai caçar, uma turma vai entender de um jeito, outra de outro jeito. Então, realmente, é muito confuso. Agora, nesse caso também da responsabilidade subsidiária, ainda acho mais delicado, porque o tema da inversão do ônus da prova não era um tema debatido no recurso ordinário da repercussão geral. E não foi. Então, assim, até talvez, se a discussão fosse quem é o ônus da prova, até me parece que não estaria enquadrada na decisão de sobrestamento. Porque a decisão tem razão. Né? Tem esse detalhe. Mas aí tem outra discussão, Fabiano. Sabe qual é? A discussão que vai se travar depois, quando o Supremo julgar essa questão do ônus da prova, que eu até tenho minhas dúvidas. O Supremo já reconheceu a repercussão geral, não foi isso? Mas ainda não julgou o mérito da repercussão geral. Isso. A gente até discutiu isso no grupo lá com
professor Bezerra Leite e tal, e a gente fica se questionando qual é o dispositivo constitucional violado pela regra de inversão do ônus da prova. Quer dizer, a gente tem uma regra de prova na CLT, no CPC também, quer dizer, os juízes aplicam isso em geral, mas qual o dispositivo constitucional que vai ser violado com a inversão do ônus da prova? Então, sinceramente, eu não consigo compreender, mas pelo rumo que a coisa está tomando no Brasil, né, ultimamente, sinceramente, eu não vou me surpreender se o Supremo chegar e decidir esse tema da inversão do ônus da prova e disser que o ônus da prova é do trabalhador, que isso é uma questão constitucional. É porque aí tem uma confusão, né, Felipe? O que é o ônus da prova, o que é apontar a responsabilidade da administração pública, né? Porque isso já vem desde julgamentos das reclamações constitucionais envolvendo o tema 246, né? Porque alguns ministros, a ministra Carmen Lúcia, até uma questão de coerência do ponto de vista dela, ela entende que o trabalhador ele teria que apontar já na petição inicial, falou, ó, a administração tem culpa porque aconteceu isso aqui, né? Sei lá, ficou 6 meses sem pagar a fatura, não fiscalizou porque não tinha o livro, porque não olhava tal coisa, né? Então acaba que a percepção de alguns aqui, alguns no STF, por isso há realmente um grande risco de fixar que o ônus da prova é do trabalhador, é que alguns ministros entendem que o trabalhador deveria apontar onde foi o erro da administração pública. Mas isso cai no próprio princípio da aptidão. Ainda que haja, o único que eu vi realmente ter uma decisão mais técnica a respeito dessa questão, o Felipe, ainda que eu não vá concordar, foi o ministro Breno, que o ministro Breno Medeiros, nas decisões dele na quinta turma, ele veio dizer o seguinte, olha, depois que a lei da transparência permite que o cidadão vá lá no órgão público ter acesso a documentos, eu não posso dizer que o reclamante não tenha condição alguma de produzir prova. A gente concordando ou não, porque realmente eu acho que continua tendo a dificuldade, que não é tão simples assim, né? Mas é um argumento para falar, ó, não aplicaria a aptidão por conta disso. Agora, o que a gente tem visto é uma confusão entre qual é o requisito realmente para condenar a fazenda pública do que é o ônus da prova, né? Me parece que essa é a confusão que está acontecendo. Exatamente. E é um tema, como você falou, 11 anos, né? Um tema que é tão importante assim, esse é até um ponto, eu sou muito crítico desse Supremo, eu elogio também quando eu acho que tem que elogiar, e claro, sempre na liberdade de cátedra, né? Na coisa da crítica. Claro. Mas eu acho que esse é um péssimo exemplo do Supremo, porque é um tema tão importante, tão crucial, milhões e milhões de processos no Brasil, né, e demorar 11 anos para definir a tese, fixa na tese, volta atrás, e aí fica aquela indefinição de ônus da prova, aí reclamações no Supremo, cada um decide de uma forma. Então, assim, eu acho que isso é péssimo, e isso prova que o próprio Supremo não tem aplicado o artigo 926 do CPC, que fala que os tribunais devem manter a jurisprudência íntegra, estável, coerente. E aí a gente falta um pouco realmente de integridade, mas beleza. E tinha outro tema que você queria conversar ainda, não tinha? Era a diferença, Felipe, do tratamento que o STF dá para questões constitucionais em relação ao TST, daquelas questões que são ventiladas na execução trabalhista, né? A gente está até essa semana, nós lançamos ontem nosso novo produto, né, que é um curso de execução trabalhista, comigo, o Antônio Berto e o Elson Miessa. E a gente tem lá um módulo específico sobre os recursos na área trabalhista, e a gente percebe que o advogado, quando ele está na Justiça do Trabalho, ele não pode ler a jurisprudência do Supremo em matéria de execução, porque se ele ler, ele não vai fazer nenhum recurso de revista em favor do cliente dele. E a gente percebe que o TST tem uma flexibilidade muito maior na compreensão da norma constitucional do que o STF. Talvez até a percepção que eu tenho, né, como o TST não exerce a missão constitucional que o STJ, por exemplo, exerce, de unificar, de pacificar a jurisprudência sobre a aplicação
de normas de execução, né, o TST não tem esse papel, acaba que há uma tendência do TST enxergar uma violação constitucional onde não existe, né? Porque o recurso chevista em matéria de execução é só quando tem violação direta e literal da norma constitucional. E a gente tem visto vários temas em que o TST enxerga a questão constitucional, que, para mim, com todo respeito, passa longe. Mas é onde o advogado tem que aproveitar da situação, né, de conhecer a jurisprudência do TST e, desde lá do agravo de petição, suscitar questões constitucionais, porque se o agravo de petição não der certo, ele pode ir para o TST em algumas questões, como terceiro adquirente de boa-fé, questões de bem de família, cerceamento do direito de defesa quando o sócio, por exemplo, foi executado sem IDPJ ou sem inclusão e citação prévia no processo, a própria nulidade de citação do devedor, questão de prescrição intercorrente, né, que aí fica a situação, né, Felipe? A prescrição intercorrente declarada em processos cuja sentença transitou em julgado antes da reforma trabalhista, fere a Constituição. Depois da reforma trabalhista, não fere a Constituição. E esse entendimento tem sido levado também em relação à penhora de salário. Penhora de salário fere a Constituição antes do CPC de 2015. No novo CPC não fere a Constituição. Então parece até, né, Felipe, que o TST interpreta a Constituição em conformidade com a legislação. E aí, para fazer valer, para manter a sua própria jurisprudência, o TST aceita a invocação de violação constitucional em temas que são eminentemente infraconstitucionais. Agora mesmo, grupo econômico virou a festa. O advogado não consegue subir um recurso de revista envolvendo grupo econômico só se ele não tiver noção nenhuma de elaboração do recurso de revista, porque todos sobem, né? Justamente por essa compreensão de enxergar a Constituição onde não tem questão constitucional envolvida. É verdade. Não, e gera e realmente, você falou perfeitamente, né? Isso aí dá a impressão que até, na verdade, eu tenho a impressão que muita gente hoje em dia está pretendendo defender isso de uma forma oblíqua, que é que a Constituição tem que ser interpretada em função da lei, né? Com controle de constitucionalidade, judicial review, né? Aí se fala tanto, você vai na direito, você lê o livro do ministro Barroso, e aí tá lá, Marbury versus Marbury, 1804, aquele negócio, controle de constitucionalidade, interpretação conforme a Constituição, e a gente tem hoje em dia... Até a interpretação conforme a Constituição virou uma coisa absurda, né? De acordo com alguns, né? Você interpretar e declarar uma lei constitucional, ou uma interpretação conforme a Constituição, parece que isso é uma grande novidade, né? Do século XX. Mas realmente me causa estranheza. O doutor Alex perguntou aqui uma situação interessante, né? E aqui aproveita até para mais uma crítica, que se o STF o da prova, ele não estaria indo contra o próprio tema do 246, porque ali é consignado que seria matéria do regional. Eu, particularmente, pelo que eu me lembro do acórdão, eu li esse acórdão já faz tempo, claro, pelo que eu me lembro, o Supremo não decidiu justamente a questão do ônus da prova, né? Ele quando chega... É um acórdão muito longo, 350 páginas por aí, e quando chega no final, eles começam a debater. O ministro Barroso menciona a possibilidade de uma fiscalização por amostragem. A administração pública poderia que fiscalizou por amostragem, quer dizer, pegar um caso ou outro, alguns períodos, alguns exemplos, né? Mas aí a ministra Carmen Lúcia, que presidiu na época, ela vai falar, não, a gente tem que encerrar o julgamento, o julgado já se estendeu muito, e aí encerra por ali. Então, eu acho que nesse ponto, eu acho que não haveria essa contradição. No ED, o ministro Luiz Fux sugeriu um acréscimo à tese justamente para constar que o ônus da prova era do trabalhador. E no julgamento foi derrotada a sugestão do ministro Fux, então não foi resolvido. Mas aí eu responderia para o Alex Salim o seguinte, né? Eu cheguei na minha convocação do TST, Felipe, em agosto de 2014.
na vice-presidência e, na época, tinha mais ou menos 48 mil processos sobrestados desse tema 246, né? Então, eu elaborei uma tese junto com outro colega, que era juiz auxiliar, e o ministro Ives Gandra, na época, comprou a ideia. Falou, não, peraí, se o tema de repercussão é de 2009, em 2011 o Supremo julgou a mesma questão lá na DC 16, a gente não precisa esperar, porque o Supremo já se pronunciou sobre esse assunto, né? Até lembrando que, na lógica do Código de Processo Civil anterior, a decisão de repercussão geral ela não era obrigatória. A da ADC era, então tinha mais esse fator de reforço. E por conta disso, o ministro Ives chegou a despachar 22 mil processos desses de terceirizados, mandando os processos por arquivo, dizendo, ó, isso aqui não, o recurso extraordinário está prejudicado, isso e aquilo. Desses 22 mil, 14 mil transitaram em julgado, ou teve acordo, resolveu o processo, enfim, né? Mas o órgão especial concordou com a tese, mas o efeito colateral é que o TST tomou 1.100 reclamações constitucionais no STF por conta dessa questão. E aí eu aprendi essa questão preparando as respostas de reclamações, né, da vice-presidência. Porque os ministros do Supremo, eles... Como, hein? Oi? Reclamações foram decididas como? Você acompanhou? Perdemos todas. É mesmo? Aliás, as primeiras 200, mais ou menos, o Felipe, as primeiras 200 teve um índice muito grande de êxito pelo TST, e várias questões, inclusive, o ministro do Supremo dizia o seguinte, olha, na verdade, o que o órgão público quer discutir aqui é a distribuição do ônus da prova. Distribuição do ônus da prova não é uma questão constitucional, então não cabe nem reclamação para discutir essa matéria. Essa matéria não está nem no objeto do tema 246. Então, lá atrás, eu acho até que a raiva de alguns ministros com essa questão do ônus da prova vem dessas 1.100 reclamações, né? Mas aí chegou um determinado ponto que aí todos os ministros do STF passaram a dar liminar cassando e o TST voltou atrás e parou tudo, né? Agora, e aí em resposta ao Alex Salim, os ministros do Supremo colocavam nas decisões de reclamação o seguinte, olha, a decisão proferida na DC ou qualquer outra decisão que seja obrigatória no Supremo, ela é vinculante para todos os tribunais brasileiros, menos para o STF. Porque o STF, quando quiser, quando entender oportuno, ele pode rever um julgamento seu, né? Então, acaba que a gente poderia até usar, né, essa expressão do Alex, falar o Supremo tá sendo contraditório em relação ao que ele decidiu, mas os ministros do Supremo se dão esse direito, né, de ser contraditório, de permitir uma rediscussão acerca de um tema que já foi julgado pelo STF. E fizeram isso agora recentemente com o julgamento da correção monetária dos juros, né? Que justamente Sim. tinha uma decisão para fazer a pública em 2015, dizendo expressamente que a TR não era índice de correção monetária, e mandaram aplicar o IPCA, está lá expresso, né? Porque isso, a correção monetária é direito de propriedade, e aí, surpreendentemente, vem a decisão da Selic, aí no final do ano, a gente já conhece. Deixa eu aproveitar que já fez uma hora aqui de live, deixa eu te fazer uma última pergunta, explorar um pouquinho mais aí, que eu sei que o pessoal está curioso com isso também, eu quero a opinião de especialista aí no recurso de revista com relação a esse tema, que é o seguinte, justamente a questão da Selic, né? Então, a gente sabe que agora estão surgindo várias teses, existem discussões com relação a isso, enfim, se vai poder caber recurso na situação em que, ou melhor, tem coisa julgada ou se não tem coisa julgada, na situação em que a sentença fixou juros de 1%, mas não a correção monetária, e aí o recurso versado sobre a correção monetária, se há coisa julgada parcial, se não há. Enfim, e muitas coisas vão se discutir também se é de execução, de liquidação, né? E você está lançando esse ponto aí também. Você acha que que as partes vão conseguir discutir em recurso de revista um agravo de petição, né? E eventualmente até levar o Supremo de alguma forma
essas discussões com relação à Selic, então, com relação à coisa julgada parcial e com relação, sobretudo, à situação da indenização suplementar, lá do artigo 404 do Código Civil. Não sei nem se você pensa que pode aplicar ou não, mas, enfim, é a questão mais processual. Será que o juiz fixando isso na liquidação, na execução, a parte poderia te levar através de recurso de revista ou de recurso ordinário? Muito, muito bom. Ainda a gente vai ter muita coisa para discutir sobre essa questão, né, Felipe? Eu até estou escalado, acho que vai ser bem interessante. Em maio, a gente vai ter um evento no TRT da Quinta Região, e eu recebi o convite hoje aqui, me escalaram para debater esse tema com o ministro Gilmar, né? Então, pode ser que até lá, inclusive, já tenha uma definição de eventual embargo de declaração, mas é um tema e se não tiver, naturalmente, a gente vai fazer uma exposição técnica, né, de alguns problemas que a gente vê nessa decisão do STF, né? Agora, a questão da indenização suplementar, ela... Aí, primeiro a gente vai ter a discussão, né, se ela caberia na própria execução pedir essa indenização, se o juiz pode dar de ofício, ou se seria algo que teria que vir já com a petição inicial, né, que aí isso aí já mataria uma parte do problema, né? De todo modo, eu creio que essa questão da indenização do 404, ela não é constitucional e ela não permitiria chegar ao STF. Agora, expectativa e realidade, né? Essa é a expectativa doutrinária, né? Pensando assim em termos técnicos jurídicos. Agora, a chave da questão aí, Felipe, para mim, vai ser a questão da coisa julgada, da compreensão que o TST vai ter, se viola ou não a coisa julgada, em especial se houver pedido de incidência dessa indenização já na fase de execução, que é onde realmente está consolidado o prejuízo, né? E aí tem a discussão se viola ou não a coisa julgada, o ministro inserir ou deixar de inserir essa parcela de indenização adicional numa eventual liquidação, né? Alguém pode me falar assim, o Fabiano está falando besteira, porque isso aí não vai acontecer. O que eu diria, Felipe, que isso pode acontecer sim, né? Porque o que acontece? O TST, quando enfrenta questões relacionadas à coisa julgada na execução de sentença, em recurso de revista, e para isso tem que estar o fundamento no agravo de petição, o TST tem aplicado a orientação jurisprudencial número 123 da SDI 2, que é uma OJ sobre ação rescisória, mas o TST tem usado de parâmetro, que só afrontaria a coisa julgada quando a afronta fosse literal. O juiz disse X, o juiz na fase de conhecimento, e o juiz da fase de execução está liquidando X mais Y, ou X menos Y, né? Só que, quando a gente estuda a jurisprudência do TST, a gente vê que não é bem assim. Uma ressalva que eu poderia ponderar aqui com os amigos, Felipe, é aquela velha discussão se para um trabalhador que tem um contrato em curso e entrou com ação na Justiça do Trabalho, se as parcelas vincendas estariam ou não inseridas implicitamente na condenação, né? E a gente tem visto nesses casos que quando o juiz da execução manda incluir parcelas vincendas, o que tem chegado no TST, o TST tem segurado, dizendo, isso aqui não afronta. Aí você pode falar assim, não, mas aí quem está alegando a violência à coisa julgada é o executado, e como a sentença não proibiu a parcela vincenda, a OJ 123 ela está preservada. Ela está preservada porque não há uma afronta literal. Estou tendo aqui uma interpretação. O juiz da execução interpretou que se não proibiu expressamente é porque vai apurar. Agora, semana passada, 10 dias atrás, 2 semanas atrás, teve um precedente no TST em que se acolheu a alegação de violação à coisa julgada para o tribunal que negou a inclusão das parcelas vincendas.
Então, a decisão do TST, nesse caso, foi que tem que incluir a parcela vencenda, que se não tiver vedação expressa, é sinal que o juiz tem que fazer a inclusão, porque esse é o sentido da plena entrega da tutela jurisdicional. Né? Então, a partir de um caso desse, a gente poderia avaliar que não seria de todo impossível, improvável, que o TST aceite uma alegação de violação à coisa julgada, ou até mesmo, se for pelo reclamante, uma violação de direito de propriedade, já que esse era o fundamento constitucional que vinha sendo aceito no recurso de revista para sustentar a aplicação do IPCA no lugar da TR. Né? Agora, no STF, eu não acredito que essa questão específica da indenização suplementar possa chegar. O que eu acredito, Felipe, é que se não tiver mudança nenhuma na decisão como está, né, tem tantas arestas a serem aparadas, pelo que a gente já vem conversando, né, nos eventos, nas lives, nos grupos de discussão, que eu acho muito possível, igual teve o rebote agora do tema 246, que foi a questão do ônus da prova, isso em algum momento acontecer também com a questão da Selic, né, do STF ver a necessidade de declarar a repercussão geral de novo para fazer algum ajuste na tese que foi fixada. Aliás, não foi repercussão geral, né? Mas seria, acho que seria o caminho natural, uma repercussão geral para redefinir algum ponto da DC 58. Talvez isso volte a chegar ao Supremo justamente, talvez em repercussão geral, para discutir a indenização suplementar lá do 404, né? Mas para isso acontecer, Pode ser. ele emitiu o recurso de revista na execução, né? Mas a sua argumentação foi muito boa. Deixa eu só mandar um beijo aqui para a querida Vólia, que está aí nos prestigiando. Ah, que massa! Só gente boa assistindo. Mas assim, eu achei muito boa, muito interessante a sua argumentação, Fabiano. Você fez um paralelo, então, quer dizer, porque acaba sendo uma interpretação da coisa julgada, né? E aí definir se a interpretação X ou Y da coisa julgada, se essa interpretação viola ou não a própria coisa julgada, quer dizer, a interpretação do título, se ela viola a coisa julgada ou não, né? E você faz um paralelo muito interessante, eu não tinha pensado sobre isso, quer dizer, você compara a situação da Selic com a situação das parcelas vincendas, né? E, na verdade, a situação, quer dizer, é diferente, mas o princípio é o mesmo, é o princípio de interpretação e a coisa julgada, né? Então, bem interessante. E se o TST... Inclusive, de você restituir integralmente um dano, né, Felipe, sem ser necessária uma nova ação trabalhista, né? Porque realmente é desgastante, né? A pessoa entrou com a ação, ganhou, mas, claro, o advogado prestar atenção também no serviço, pedir na inicial parcela vincenda, no recurso fiscalizar, mas o problema também, né, Felipe, só contando aqui rapidamente uma historinha, eu, quando fui promovido aqui a juiz titular, eu fui para uma vara do trabalho, a cidade maravilhosa, a cidade de Mineiros, fica 430 quilômetros de Goiânia, estrada perigosa pra caramba, e na época estava duplicando, era terrível, vi acidente toda semana, muito perigoso, e muito processo lá. O juiz caía lá sozinho para fazer 10, 12, 15 instruções todo dia. Né? Um lugar bem complicado, mas a cidade maravilhosa. Eu fiquei olhando aquele negócio e falei, não, eu podia dar um jeito de resolver aqui, porque eu até gostei, estou pensando até em ficar por aqui. Né? E aí, Felipe, o que acontecia lá? Lá tinha um frigorífico com 2.000 empregados, um frigorífico de peru que matava 22 mil perus por dia. Eu nem sabia que existia esse tanto de peru na face da terra, né? Matava por dia. Tinha 1.300 empregados, esse frigorífico de peru, e tinha um complexo de usina de álcool com mais ou menos 3.000 empregados. Então, a cidade não tinha problema de emprego, por exemplo. Né? Mas os reclamantes entravam com ação todo ano. Então, entrava com ação, pedia até a data do ajuizamento da ação, né? Ganhava, a empresa recorria, não, o recurso não adiantava, a empresa pagava a execução e o ano que vem está lá o trabalhador de novo, com a mesma ação. Eu fui olhando aquele negócio, o Felipe falou, não, isso aqui não está certo, não. Né? Eu falei, não, vem cá, isso aqui é a mesma situação lá da OJ 172, de insalubridade e periculosidade.
eu vou de ofício aqui mandar incorporar no salário, na folha de pagamento. O pessoal pedia era insalubridade, era hora in itinere, era tudo coisa que não mudava o aspecto fático de um ano para o outro. Aí qual não foi minha surpresa, né, Felipe? Porque eu pensei assim, eu vou mandar as empresas incluírem aqui na folha de pagamento e o pessoal vai vir um veneno aqui atrás de mim, né? E para minha surpresa, o pessoal montou uma comissão, a OAB local foi conversar comigo, os advogados de reclamantes que vieram reclamar, vieram me questionar. Falei, não, doutor, você não pode fazer isso não. Aí o advogado até me mostrou a agenda. Aqui a gente trabalha assim, ó, todo mês tem uma listinha dos meus clientes que eu vou entrar com ação. Se o senhor mandar incorporar isso aí no salário do pessoal, o ano que vem matou a advocacia aqui, porque não vai ter ação para entrar, né? Eu falei, eu achei que eu estava aqui para resolver o problema, né? Aí comecei a dar mas mantive a decisão, inclusive uma dessas minhas decisões foi confirmada no TRT e chegou até a SDI. Foi um dos precedentes que a SDI disse que cabe essas parcelas vincendas, inclusive de ofício, para hora extra e qualquer outro direito que decorra de trato sucessivo, né? Então, aí a gente entende algumas situações que é fácil a gente falar, o advogado podia pedir, mas às vezes não é interesse do advogado fazer esse pedido, né? Enfim. Não, e você coloca assim, eu estou estudando muito agora, eu acho que você não te falei, né, sobre isso, estou estudando muito análise econômica do direito, né, para o mestrado lá, com o Feliciano, enfim. Certo. E aí você até talvez que eu possa buscar para colocar na dissertação, que é justamente a situação, o problema de agência, que eles chamam entre o advogado e o cliente. Porque muitas vezes é diferente do interesse do cliente. O caso que você coloca é o exemplo perfeito, quer dizer, o advogado mais processo, ele quer contar mais, é melhor para o advogado. Só que isso não é bom para o cliente, isso não é bom, isso não é bom para o réu também. Enfim, é ruim para todo mundo, o advogado ganha. Então isso acontece em algumas coisas também. Bem interessante. Uma pergunta rapidinho, só bate-bola só. 404, você está aplicando? Cortou, eu não entendi. 404 do Código Civil, a indenização suplementar, você está aplicando ou não está nem aplicando mais? Ô, Felipe, eu fico quase envergonhado de responder essa sua pergunta, mas eu não tenho sentença, deve ter umas 3 semanas que eu não faço sentença nenhuma. É mesmo? Tá Então, a vara que eu trabalho, além que eu implantei meu jeito lá, né, de trabalhar, lá tem, a movimentação não é muito pesada, mas tem muito acordo. A gente está com problema de pandemia também, né, que poucas audiências a gente consegue realizar. E o ritmo que eu estou colocando lá, hoje cedo, por exemplo, né, depois que eu despachei, somando todo o trabalho que eu tinha na vara, eu tinha 10 processos conclusos para mim para despacho ordinatório, né? Então, eu estou numa situação assim bem privilegiada de organização de trabalho. Então, eu não tive a oportunidade ainda de aplicar. Agora, um ponto também, né, Felipe? Eu entendo que tem que vir na petição inicial. Ontem a gente até debateu essa questão com o Antônio Berta. Eu e o Ellison entendemos que tem que vir na petição inicial e o Antônio Berta entende que não, que na execução pode aplicar, né? Então, eu não recebi nenhum pedido ainda, nenhuma petição inicial que tivesse esse pedido. Se tem alguma na vara, ainda não chegou no ponto de julgamento, porque eu não vi ainda. Entendi. Talvez os advogados comecem a colocar. O problema é justamente aí que a questão do Supremo ela tem um caráter ativo, né? É verdade. Processos anteriores. E processos que não se podia imaginar jamais que ia aplicar a Selic, que não tinha discussão com a segurança jurídica tremenda. Exato. A não ser que se admite o seguinte, para os processos anteriores, então, a parte ela pode ajuizar uma nova ação pedindo justamente a aplicação do 404. Então, talvez seja uma outra ideia também que possa... E a prescrição contada a partir da decisão do STF. Do STF, exatamente. Mas é isso, meu amigo, já ocupei muito seu tempo aí, seu preciosíssimo tempo. Foi show de bola, cara, foi muito massa. Também adorei, foi excelente, é sempre um prazer conversar contigo aí, um deleite intelectual,
né? Você é um cara que é super inteligente, né? Domina muitos assuntos. Então é isso. Uma alegria, Fabiano. Te agradeço aí. Já vou me despedir do pessoal. Vou deixar salva a live, tá, galera? E é isso. E, Fabiano, obrigado mais uma vez aí. A gente vai se falando. Espaço aí para você despedir também do pessoal. Beleza, obrigadão pelo espaço. Mandar um abraço aqui para a Rúbia Vilela, querida amiga aqui de Goiânia, tá na live, o Bruno Pereira Magalhães também. Convidar o pessoal para ir lá no nosso perfil Trabalho Notável, em especial porque hoje a gente começou o novo desafio, o desafio Vida e Morte dos Contratos de Trabalho. Então, todo dia, de segunda a sábado, tem uma live sobre contrato de trabalho às 7h30 da manhã. Então, convido todos a participarem e também que deem uma olhada lá na nossa bio, né, no perfil do Trabalho Notável, na primeira página. Tem um link lá com todas as informações do curso Vitória na Execução Trabalhista. Então, quem quiser dar uma olhada lá, um curso super completo comigo, com o Elison Miessa e o Antônio Humberto. Obrigadão, Felipe, valeu demais. Muito bom fazer live contigo e até a próxima. Valeu, um abraço, gente. Tchau, tchau. Valeu.